seja muito, muito bem-vindo, você que é de Virgem ou você que tem ascendente em Virgem. Vamos aqui para a sua previsão. Vou trabalhar uma data, que é a data da lunação, que é a lua nova, que inicia agora dia 20 de novembro, pegando exatamente 28 graus do signo de Escorpião. Temos uma lunação muito interessante, com muitas retrogradações, esse movimento retrógrado, ele tem um porquê, que eu vou explicar aqui para você. E para quem já me segue sabe que a lua nova, ela é um evento importante, que ocorre a cada 28 dias, aproximadamente, em que a gente vai ter um tema que fica em pauta. Então, o tema que começa próximo agora do dia 20, se desdobra ainda nos próximos 28 dias. Então, é um tema muito importante, sugiro que você assista o vídeo agora e um pouquinho depois, porque talvez você vai entender algumas coisas, mas conforme for passando os dias, o assunto vai ali se desdobrando, tá bom? E eu quero também agradecer as curtidas, os compartilhamentos. Para você que já se inscreveu aqui no canal, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos aí utilizar a astrologia a nosso favor, entendendo o que está acontecendo e como que a gente pode lidar, né, com as nossas questões e o que está em pauta. Então, isso é muito bacana, tá bom? Então, vamos lá, Virgem? Então, eu gostei muito, já vou adiantando que eu gostei muito desse céu aqui para você, tá? Tá mexendo com um setor que é um setor de grande movimentação, é um setor que fala das relações de uma forma geral. O foco aqui não é o relacionamento amoroso, mas são as relações interpessoais, as pessoas com quem você convive, com quem você tem que conversar diariamente, tá? Pode aqui mexer com pessoas do seu ambiente de trabalho, para alguns, pode mexer com amizades, para outros, pode aqui também ativar reuniões, tá? E informações interessantes que chegam até você. E que essas informações têm o propósito de trazer um grande movimento aí na tua vida, muito interessante. Se você está aqui esperando alguma notícia, esperando algum resultado, aqui nós temos um resultado muito, muito interessante, tá? Esse setor, ele representa bastante situações, tá bom? Então, eu vou colocar os temas principais, tá bom? Mas, assim, você viu que eu já fiz um enunciado, tá? Mas aqui eu vou colocar, acho que 3 pontos aqui importantes dessa posição, tá? Primeiro, que aqui tá mexendo muito com as relações com parentes. Esse setor, ele é o setor dos parentes, tá bom? Mas nem sempre precisa ser parentes. Aqui pode ser as pessoas com quem você convive no trabalho, amizade, como eu disse lá atrás, tá? E também podemos considerar aqui a vizinhança ou um vizinho também, tá bom? Outro tema aqui é o tema da comunicação. Então, aqui as informações circulam de uma maneira a movimentar a tua vida. Então, aqui pode ter uma reunião importante, você pode receber um convite, uma conversa, uma interação com alguém que vem aí para trazer algo muito interessante para o teu crescimento, tá? E o terceiro ponto aqui é que aqui é o setor de cursos. Então, Virgem, se você está aí pensando em iniciar um curso, é para ontem. Pode ir que você vai você vai ficar muito feliz, tá? Com esse curso. Esse curso tem o objetivo de trazer algo totalmente novo, um caminho totalmente novo, uma profissão, inclusive, para alguns, tá bom? E aqui também é o setor, então são 4 pontos. E aqui também representa viagens. Então aqui você também pode estar super empolgado aqui, se programando para fazer uma viagem, tá? Mas a previsão ela não está muito na superfície, tá? O que seria a superfície?
uma conversa legal, um curso que você quer fazer, uma viagem, uma coisa que se movimenta ali, não. Por quê? Porque nós temos planetas retrógrados aqui. Então, Urano, que ele é o protagonista desta previsão, tá retrógrado e ele tá falando sobre você passando por algo muito profundo, que é mudar a tua mentalidade. Eu acho que esse aspecto de mudança de mentalidade, mudanças de crenças, paradigmas, né? A gente mudar o nosso paradigma, ter uma nova perspectiva de vida. Por quê? Porque nós mudamos o nosso olhar, porque nós mudamos a nossa maneira de pensar. Então, isso eu vejo muito profundo aqui para os nativos de Virgem, tá? Provavelmente, isso aqui todos, não importa primeiro, segundo ou terceiro decanato, todos aqui estão de alguma forma quebrando barreiras mentais, tá? Então você está aqui com uma oportunidade de pensar fora da caixinha. Então, sabemos, né? Não sei se você já leu o livro Caibalion ou Caibalion, em que nós temos as 7 leis herméticas que move o universo. E a primeira lei é que tudo é mental. Tudo é mental. Então, quando a gente muda a nossa mente, a gente muda praticamente nosso destino, tá? Mudamos uma rota importante, partimos para uma outra jornada. É o que eu tô vendo aqui. E o fato desse Urano estar retrógrado, isso vem dizendo que existem ideias, planos, projetos, que tem muito a ver com cursos, tá? Principalmente com a parte de cursos, questões acadêmicas, intercâmbio, mudança de cidade para alguns, em que você já vem tentando fazer uma mudança na tua vida, mas que não foi como você imaginava, tá bom? Por quê? Porque para alguns aqui foram imprevistos, ou não era o momento, ou faltou ainda esse estímulo mental que está ocorrendo agora. Então, tem alguns planos que você pode estar retomando, tá? Então, por isso que é muito profunda essa previsão. Algum curso aí que vem para mudar a tua cabeça. Para alguns é uma mudança de cidade, para outros até um contexto religioso, filosófico, tá? Então, de repente, aqui você está mudando de religião, você está indo para uma nova filosofia de vida. Então, há uma mudança muito profunda, tá? Quando a gente pega isso e leva para pessoas, que no caso são parentes aqui, eu vejo que há um corte aqui entre vocês, tá? E esse corte, ele é bom. Não precisa aqui estar com uma conotação de brigas e gritaria e ninguém fala com ninguém, né? Que nós estamos hoje vivendo um aspecto, né, mundial muito de intolerância, né, na família e tudo mais. Entretanto, aqui o que eu vejo para você, que pode ser assim que realmente cada um vai seguir o teu caminho. É como se aqui tivesse quebrando uma estrutura, tá? E que essa estrutura de alguma forma ela já estava obsoleta ou eram relações que deixava você talvez preso numa realidade que não condizia mais com você. Então aqui há uma quebra, é uma quebra. Não significa, repito, não significa que você não vai mais falar com teu irmão, com teu cunhado. Não, para alguns até pode ser, mas não é isso, tá? Mas significa que haverá um corte, uma cisão, um certo afastamento. Isso pode ser assim, quer saber? Cada um segue a tua vida, eu vou seguir a minha irmã vai seguir a dela, meu cunhado é assim mesmo, minha cunhada é assim. Alguma coisa assim pode ocorrer, tá? Mas o mais importante, aliás, a prioridade desta previsão é o quanto que você mudou a tua maneira de se relacionar com essas pessoas, porque houve ali uma quebra, essa quebra dessa estrutura, quebra de um paradigma que de alguma forma ali já não era saudável para você, tá bom? Mas eu tenho muita coisa mais aqui para te dizer de outras retrogradações aqui. Bom, Virgem, além de Urano retrógrado, né, que eu acabei de explicar que ele é o protagonista desta previsão, nós temos também Netuno com Saturno retrógrado e Júpiter retrógrado, tá?
Então agora eu vou jogar o zoom nesse Saturno com Netuno. Aqui ele é um céu, tá? Que ele favorece muito reconciliação. Essa reconciliação, ela também envolve parentes, tá bom? Por isso que eu tô te falando que pode ter alguma situação ocorrendo em família, mas não com foco na casa, na estrutura do pai, da mãe. Isso aqui pega mais a questão mesmo dos parentes, de uma maneira geral, das relações que ocorrem interpessoais ali. E existe um processo ali de cura entre essas pessoas aqui. Há um processo de virar uma página. E aí eu repito, essa reconciliação, ela pode ser de fato uma reconciliação, mas para outros isso aqui pode estar conectado com o entendimento de um contexto. E aí cada um segue o teu caminho, tá bom? Porque aqui para você, agora colocando o ponto de vista no seu casamento, tá? Porque esta situação também pode envolver os parentes do seu companheiro ou da sua companheira. Quando a gente coloca o ponto de vista no relacionamento, eu vejo que o seu companheiro, a sua companheira estão aí de alguma forma passando por alguma cura, tá? Um momento para ressignificar, um momento para virar a página, um momento de maior entendimento da vida, tá? Ele ou ela passaram por situações bem complicadas, né? Isso pode ter mexido inclusive com questões relacionadas a culpas, arrependimentos, mágoas, prisões emocionais, dificuldade de encarar a realidade, porque aqui é uma distorção da realidade. Então, provavelmente os parentes aí estavam passando por uma distorção. Sabe quando a pessoa vive uma situação e ela não quer encarar aquela verdade, não quer encarar aquela situação? Então a pessoa distorce tudo, distorce, né? E talvez para você isso era muito, muito fácil de ver. Você fala, gente, só não vê quem não quer, né? E realmente só não vê quem não quer. Mas quem está dentro da situação, às vezes não consegue olhar para a realidade, porque às vezes essa realidade ela é tão suja, tá? Que é melhor a gente tapar o sol com a peneira. É mais ou menos isso, tá? Tapar o sol com a peneira. Agora, o fato é que não aconteceram tantas coisas, né? Que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Você entendeu? Não dá mais. Então, a verdade está ali, nua e crua, como se diz no ditado popular, né? Por que nua e crua? Porque ninguém quer a verdade. Ninguém. A verdade, ela é um incômodo muito grande, né? Não dá para lidar com a verdade. Mas aqui vai ter que lidar com a verdade, é isso que eu tô vendo. Então tem um processo assim. Paloma, um exemplo assim, seu irmão ou sua irmã, para alguns pode ser outras figuras, um cunhado, uma cunhada, um filho, talvez, um sobrinho, enfim. É como se aqui você estivesse falando assim, olha, o que eu pude fazer eu fiz, mas agora cada um tem que fazer o que acha melhor, né? Então é isso, porque o palco já foi montado, o espetáculo já aconteceu, o show de horror já aconteceu, já tá tudo ali. Pronto, agora cada um sabe o seu, né? É mais ou menos isso. E pelo ponto de vista de Júpiter, você está aqui numa fase maravilhosa, que é uma fase para desenvolver seus projetos, desenvolver suas ideias, desenvolver como disse aqui, está muito forte a questão de cursos, né? Participar de grupos que estão alinhados com o seu propósito de vida, com a tua fé, com aquilo que você acredita, tá? Então, esse céu, ele tá muito, muito, muito interessante para você. E eu espero de coração que você realmente embarque nessa mudança de mentalidade, porque aqui a sua mentalidade, você pensava de um jeito e você vai pensar de outro jeito agora. E essa mudança de perspectiva de mundo abre um novo universo. Você está aqui abrindo a caixa de Pandora e você pode, daqui para frente, começar um novo curso, começar novas relações, uma nova perspectiva, inclusive para você se comunicar com as pessoas, tá bom?
Agora, para quem... Ah, tem uma coisa que eu preciso também dizer, porque o planeta Mercúrio, que inclusive é o seu planeta regente, ele está retrógrado neste momento, ele fica até o dia 29 de novembro. E essa retrogradação, ela tá pedindo para que você converse com alguém que você quis conversar e não deu certo. Ou que você trate de um tema e que esse tema envolve fala, envolve comunicação, tá? E essa comunicação pode envolver dinheiro, pode envolver reestrutura de vida, porque essa conversa ela vai ser importante, tá bom? Para que você siga aí a tua jornada, porque a retrogradação é a gente fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer lá atrás, tá bom? Não tenha medo da retrogradação. E aí, Virgem, o que acontece? Lembra, para quem já está ouvindo a previsão há um tempo aqui no canal, eu relatei, acho que nos 3 últimos vídeos, ou não, acho que foram os 3 últimos vídeos, né, que você está passando por uma questão financeira, né, em que você tem que debater muito temas que envolvem os seus ganhos materiais, os seus recursos materiais. E aqui, esse tema ainda tá aqui, tá? Mas eu dei até uma olhada nos outros gráficos astrológicos que estão lá pra frente. Também é o último período que eu vou falar sobre isso, tá? Mas seria assim, agora você tá em condição de olhar um pouquinho mais pro teu dinheiro, pros seus ganhos, avaliar o que fica, o que não fica, o que você quer, o que você não quer. Por quê? Porque Virgem hoje quer mais liberdade, né? Liberdade de expressão, primeiramente, liberdade para estudar, liberdade para trabalhar, liberdade em todos os sentidos, tá bom? Mas essa liberdade, ela é uma conquista e talvez agora que você está começando a olhar para essa possibilidade de liberdade. Essa liberdade, ela de alguma forma também se conecta com seus ganhos financeiros. Então, lógico, aqui você ainda pode estar preocupado, tem contas para pagar, tem coisas para ajustar. Evitar os excessos aqui, né? Você pode ter que você tem que se segurar um pouquinho ainda, mas esse não é o foco da previsão, mas isso está acontecendo ainda de coisas que vêm lá de trás. O foco da previsão é que você mudou e essa mudança ela te possibilita você se afastar de pessoas com quem você não quer mais ter contato e estudar aquilo que você quer estudar, mas sem culpa, né? Sem culpa, com mais liberdade, com mais intenção, com mais inteireza, enfim, tá? Então essa é a previsão para vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você consiga aí resolver essa situação financeira. Se tiver algum tema burocrático, tem que resolver. Cuidado com isso, não pule etapas, tá bom? Porque Júpiter, ele vai falar muito de questões ligadas à justiça, à ética, aquilo que é certo a ser feito. Então, faça aquilo que é certo, tá bom? E siga o teu caminho, porque agora é uma nova fase, é uma nova jornada, e você passou por muitas coisas e agora você está preparado para assumir essa nova mentalidade que vem entrando e que vem gerando muitas mudanças favoráveis aí para você, tá bom? Então é isso, Virgem. Um grande beijo, muita luz e até mais.